Irmãos, Deus os abençoe a todos, glória ao nome do Senhor. Que felicidade que o Senhor nos faz sentir pela sua manifestação e sua glória em meio de nós. Temos ao Deus vivo, que nos fala e nos guia, glória a seu santo nome, desde o século e até o século, porque é digno de louvor, é de veneração e de adoração. Aleluia, glória a Deus. Nos preparar para vir nos congregar e nos preparar para a transmissão, ter na nossa agenda esse tempo para Deus e pensar nesse momento é algo que agrada muitíssimo ao nosso Deus. É algo que devemos sempre praticar. Pensar, bom, esta semana vou à igreja, no domingo é a transmissão, vou me reunir, vou me congregar, vou louvar ao Senhor, ter sempre esse interesse e dar sempre esse primeiro lugar ao nosso Deus. Bendito e louvado o Rei da Glória, que o amamos e o adoramos com todas as forças do nosso coração, e Ele o primeiro na nossa vida, aleluia. E vamos, irmãos, ler nas nossas Bíblias, leiamos no livro de Ezequiel, capítulo 34. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo número inicialmente número 23. Ezequiel 34, versículo 23. Lemos para a honra e exaltação do Rei da Glória. Suscitarei para pôr frente a elas um só pastor, e ele as apacentará. A meu servo Davi, ele as apacentará, e ele será por pastor. Amém. Podem se sentar, irmãos. Vamos pregar sobre o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. O exemplo como homem e tudo o que ele, sendo Deus, tornando-se homem, realizou na terra. Vamos destacar alguns aspectos, porque a vida dele é demasiadamente linda, é plena e rica em virtudes, em manifestação de poder e em ensinamentos. Por isso vamos tomar apenas alguns aspectos desse exemplo maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, que nos inspira hoje e que também nos motiva a louvá-lo, a amá-lo, a venerá-lo, a admirá-lo, a segui-lo e a querer imitá-lo. Glória a Deus. E um primeiro ponto é que ele, como diz a Bíblia aqui, era esse pastor que está aqui no versículo 23, que diz o profeta: vou levantar ao meu servo Davi, que vai apacentar. Quando diz a meu servo Davi, não podia ser Davi, porque já Davi tinha morrido. O que o profeta Ezequiel veio depois do rei Davi, mas era simbolicamente o nosso Senhor Jesus Cristo, que assim como Davi foi pastor, mas nosso Senhor Jesus Cristo foi o pastor divino, glória a Deus. Ele foi o pastor divino e foi um pastor muito lindo, que, por exemplo, no versículo 25, diz: e farei com eles aliança de paz, ou seja, ele ia nos dar a paz a todas as ovelhas do seu aprisco, ia nos dar a paz e também tirar da terra todas as feras. Glória ao nome do Senhor. Isso é algo muito bonito, porque tendo já esse pastor lindo, esse pastor divino, as feras iam se afastar do nosso caminho. E eu acho muito precioso compartilhar aqui, neste ponto, uma parte do livro de vivências, na qual a nossa irmã Maria Luísa conta a todos os leitores e a toda a igreja
um sonho que ela teve quando estava começando a igreja ainda na Colômbia, no ano de 1968. Nesse sonho, a nossa irmã Maria Luisa via como ela subia uma montanha e quando chegava ao cume da montanha encontrava uma chave para poder continuar avançando. E a montanha se transformava numa planície muito extensa. Já depois, caminhando pela planície, a nossa irmã Maria Luisa conta que ia levando 6 ovelhas negras, glória ao nome do Senhor. E que a irmã as transportava e que ao seu lado ia o nosso irmão Luiz Eduardo Moreno, fundador da igreja, junto com a nossa irmã Maria Luisa, iniciadores da igreja, e o nosso irmão César Eduardo Moreno, filho mais velho deles. E que a nossa irmã transportava essas 6 ovelhas negras e chegava a um ponto onde havia 2 caminhos. Encontrava ela uma pessoa e perguntava: o que o Senhor me recomenda? O que caminho tomar? E a pessoa dizia: há um caminho que é mais fácil, que é reto, mas nesse caminho há muitos lobos. E outro caminho é mais difícil, mas não há lobos. Então, a nossa irmã dizia: não, eu quero proteger as ovelhas e não quero que, de jeito nenhum, que as ovelhas corram perigo. Vou pelo caminho mais difícil com estas ovelhas negras. Glória e louvor ao nome de nosso Deus, porque que sonho tão precioso. Porque esse sonho é exatamente o que acabamos de ler, que tirará da terra as feras. Assim o caminho seja mais difícil e assim a porta seja estreita, como ensina a Bíblia, e o caminho seja mais exigente. Mesmo assim, quando chegamos ao aprisco do Senhor, somos protegidos por Ele e por esse pastor maravilhoso. Glória a Deus. E leamos também aqui em Ezequiel 34, no versículo 15. Diz a Bíblia: eu apacentarei minhas ovelhas, apacentarei pastorear, e eu farei repousar. Vemos aqui como o Senhor tem um interesse muito grande. E aí tem um interesse da parte de Deus, de parte do Senhor Jesus, em pastorear as suas ovelhas e em dar-lhes um aprisco. Um aprisco é um curral ou um lugar seguro, como um redil protegido, onde as ovelhas estão em segurança. E outra característica linda deste pastor divino, o nosso Senhor Jesus Cristo, como o príncipe dos pastores, glória ao Senhor, é a sua misericórdia, porque Ele é misericordioso. Assim como vimos no sonho, que a nossa irmã Maria Luisa é a nossa pastora, glória a Deus. A nossa irmã levava essas ovelhas que eram negras, mas ela estava cuidando delas e as estava protegendo. Ou seja, são ovelhas que, como diz o versículo 16, eu procurarei a perdida. Simbolicamente, isso significa que se extraviaram ou se perderam no caminho. Também diz que o Senhor buscará essas ovelhas, procurará essas ovelhas, porque ele dizia que estaria interessado em resgatar e completar, por exemplo, a 100 das 99, que faltava uma. E ele procurava aquela que se tinha perdido por sua misericórdia, porque o Senhor é imensamente misericordioso. Glória a Deus. O que é a misericórdia, irmãos? A misericórdia significa ter paciência com as pessoas e não olhar para os defeitos delas, mas ajudar e ter paciência com elas. Mesmo que as pessoas tenham seus defeitos, não importa. Temos que ajudá-las para que avancem e alcancem a vida eterna. Glória a Deus. E estar atentos a elas, a resgatá-las, como diz aqui
procurarei a perdida, a desgarrada, ligarei a perna quebrada e também a doente, e fortalecerei a fraca. E a que é fraca na fé, a que é inconstante, vamos motivá-la a continuar com o Senhor. Vamos amar essas ovelhas, porque o Senhor ama as ovelhas, e Ele é o pastor divino e o pastor misericordioso. Glória ao Senhor. Essa é a primeira faceta que eu queria compartilhar com vocês, a faceta do Senhor como pastor divino. E vemos Deus atuando de uma maneira muito linda, como por exemplo aconteceu com uma pessoa que foi enganada pelos seus familiares e que perdeu todas as suas propriedades, e a pessoa, ao ficar na miséria, essa pessoa quis se suicidar. Quando ia fazer isso, ia se jogar onde passa o metrô, o trem, sobre os trilhos por onde se transporta o trem de alta velocidade. Um policial o deteve e disse: não faça isso, porque tenho um convite muito especial para você. Vou te levar a um lugar maravilhoso, onde você vai perceber que não está sozinho na vida. E o jovem, por ele ser policial, ele prestou atenção e praticamente obrigado foi como policial e chegou à igreja. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E depois o Espírito Santo lhe disse na profecia: fui eu quem te salvou, porque o policial desapareceu. E eu fui quem te salvou e vou te dar uma vida nova. E essa pessoa conta que depois conseguiu um emprego como motorista de ônibus e posteriormente Deus lhe deu graça e também lhe deram um ônibus próprio. Hoje em dia é independente e está com o Senhor feliz. O pastor divino veio com a sua misericórdia em favor dele. Aleluia. Glória ao nome do nosso Senhor. E isso vivemos todos. Todos temos visto a misericórdia de Deus, que Deus nos guardou de perigos, da morte, nos guardou de cometer erros. Vamos cometer algum erro e Deus intervém, porque Ele tem um plano conosco, nos ajuda, nos ensina, nos guia, tem paciência conosco, nos perdoa. É lindo o nosso Deus. Essa é a obra do Senhor Jesus Cristo. Vejamos ao Senhor Jesus Cristo como esse pastor divino e amemos-o como nosso pastor e adoremos-lo, porque Ele nos fez viver experiências com sua misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a teu santo nome. E agora vamos ler em Hebreus 12, para vermos outra faceta do Senhor Jesus Cristo. Como o nosso Senhor Jesus Cristo também fez algo grandioso que aparece aqui no versículo 2 de Hebreus 12, quando diz: olhando para Jesus, que nós façamos a mesma coisa, o autor e consumador da fé. Isso é o Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor foi o autor e o consumador da fé. Abraão foi o pai da fé, porque em Abraão foram feitas as promessas, e na sua semente, que é dessa semente, o Senhor Jesus Cristo, viria o povo de Deus, e viriam aquelas ovelhas que somos nós. Glória ao Senhor. E o nosso Senhor consumou, cumpriu, levou a cabo todo esse plano perfeito de Deus, porque se amparou nas promessas que Deus tinha feito. Sabemos que a fé é esperar as promessas que Deus nos faz. A fé quando Deus fala e quando Deus nos faz promessas, como a Abraão, a quem Deus lhe disse que nele e na sua descendência seriam abençoadas todas as nações da terra, e da sua semente. E da mesma forma o Senhor Jesus Cristo, dentro dessa promessa, Deus prometeu que estaria estabelecendo uma nova aliança, que estaria redimindo
os seus primogênitos, glória ao nome do Senhor, os primogênitos da congregação dos santos, os que habitam nessa Sião celestial, nessa igreja do Senhor, as ovelhas do seu prado, bendito o nome do Criador. E adicionalmente, Deus prometeu a ele que estaria dando a salvação a essas ovelhas. E que, ao mesmo tempo, o Senhor Jesus Cristo estaria vencendo a morte, porque a morte não o reteria, mas ele seria absolvido das dores da morte. Por isso diz a Bíblia: ó morte, onde está o teu aguilhão? Diz o profeta Oséias, porque o Senhor já venceria a morte ressuscitando, abrindo para nós o caminho da vida eterna, para nós, as ovelhas do seu prado, aleluia. Quão lindo é o nosso Senhor Jesus Cristo! Quanto te amamos, Senhor Jesus! Quanto te adoramos, Senhor, e te admiramos! Porque tiveste que fazer algo muito grande, viver aquela fé e que tudo mudaria, e alcançaste aquelas promessas, glória a Deus. Pois bem, também aqui na igreja bebemos dessas mesmas águas, dessa palavra viva de Deus, dessas promessas. E a uns pais de família, o Espírito Santo les disse que estaria fazendo um milagre na sua casa, porque a filha deles tinha um problema grave na mandíbula, um desvio, e além disso uma deformidade no rosto. E com o passar dos dias, as dores foram aumentando, mas além disso, a filha deles também passou por uma grande prova, porque onde ela estava estudando no colégio, havia jovens que zombavam da sua aparência física, e ela estava sofrendo muito. Mas o Espírito Santo prometeu aos pais e a ela que faria um milagre, e eles esperaram nessas promessas, assim como o Senhor Jesus Cristo esperou nessas maravilhosas promessas de salvação e de ressurreição, glória a Deus. E esses pais de família fizeram os trâmites junto às entidades de saúde, foi aprovado tudo relacionado à cirurgia de mandíbula, mas não à cirurgia estética por causa da deformidade. Então, a cirurgia foi realizada e já depois dela, com o curativo, foram ver o resultado final e encontraram que a mandíbula estava perfeita, mas também no rosto, sem que a cirurgia estética tivesse sido aprovada. Deus mesmo a fez, glória ao nome do Senhor, porque são as promessas do nosso Deus, louvores ao Criador. Quanto amamos ao nosso Deus! Essa faceta da fé, de autor e consumador da fé, é admirável. A promessa de salvação, a promessa de redenção, a promessa da ressurreição, são promessas que o nosso Senhor Jesus Cristo alcançou. Outra faceta do Senhor, e que é um grande exemplo para nós, é o exemplo de ser nosso pastor divino e misericordioso, o exemplo também que estamos vendo aqui de ser ao autor e consumador da fé. Agora vamos ver o exemplo da sua obediência. No capítulo 53 de Isaías, a Bíblia nos conta como foi aquela obediência do Senhor Jesus Cristo, essa obediência maravilhosa. A partir do versículo número 3, essa obediência esteve acompanhada de uma realidade na qual o Senhor Jesus Cristo sabia que todo o castigo que devia recair sobre a humanidade pelo pecado, porque todos tinham pecado e todos estavam destituídos da glória de Deus, e não tinha ninguém, nenhum só que fizesse o que é bom, e por isso o Senhor Jesus falou para o Pai: me envia-me a mim. Isso levava todo o peso do castigo e do sofrimento inimaginável por conta do pecado da humanidade que recairia num só homem, o Senhor Jesus, um homem preparado para o sofrimento, um sofrimento do desprezo dos seres humanos,
um sofrimento da humilhação, um sofrimento do escárnio, mas também um sofrimento da morte numa cruz. Quão grande é o nosso Senhor Jesus. Por isso, Ele é digno de todo o nosso amor, porque nenhum ser humano, somente Ele, realizou esse ato. Houve homens muito grandes na antiguidade, muito grandes, mas nenhum ser humano teve que oferecer seu corpo e teve que morrer por nós, pelas ovelhas perdidas do povo de Israel e pelas outras ovelhas que faziam parte de outro rebanho. Glória ao Senhor. Por isso temos que admirá-lo e amá-lo. E diz aqui no versículo número 3: era desprezado e rejeitado entre os homens, varão de dores e experimentado no sofrimento. Porque quando a pessoa sofre muito, é uma pessoa muito paciente. Foi desprezado, diz ao final. Os escribas, os fariseus, não valorizaram nunca seus ensinamentos, sempre o desprezaram e o perseguiram. No verso 4 explica que ele estava carregando todo aquele castigo que a humanidade merecia para ser perdoada. E por isso, para que houvesse perdão, ele tinha que oferecer o seu corpo e seu sangue para selar uma nova aliança, bendito Senhor. E o Senhor sabia que tinha que vivê-lo. E ele era Deus e quis fazê-lo e deu sua vida porque quis, por amor às ovelhas, por amor à igreja, por amor ao rebanho. Quanto o Senhor ama o seu rebanho, glória a Deus. E também ele podia tomar sua vida e ele fez. E Deus lhe cumpriu a sua promessa. O Senhor diz, verso 4, certamente ele levou nossas enfermidades, suportou as nossas dores, e nós o tivemos por castigado, ferido de Deus e abatido, porque ele estava castigando a humanidade em seu Filho, para poder perdoar, e abatido. Verso 5, mas ele, o Senhor Jesus Cristo, como homem, ferido foi por nossas transgressões, e moído por nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Era para que nós tivéssemos salvação. Todo recaiu sobre ele. E por sua ferida, por seu sangue, fomos nós curados. Todos nós nos desgarramos como ovelhas. Eu acho admirável. Vemos como o Senhor sempre estava pensando nas ovelhas. Sempre estava pensando em ter suas ovelhas e que essas ovelhas desgarradas e perdidas do povo de Israel chegassem a um redil e fossem pastoreadas diretamente pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. E depois ele deixaria o Espírito Santo e depois viriam aquelas outras ovelhas do outro rebanho que somos nós e se formaria a igreja do Senhor. Glória a Deus. Com todas as nações, é maravilhoso. É lindo, irmãos. Olhem de onde nós viemos. Todo o que o Senhor fez foi para nós. Todo o Senhor fez para que um dia existisse a igreja. Todo o Senhor realizou para que hoje nós possamos dizer que temos um caminho de salvação e podemos nos salvar e ter vida eterna. Fomos perdoados. Nos deixou o Espírito Santo para que fale conosco. Todo deixou para nós, todo ele fez para nós. Glória a Deus. Isso é grandioso. E diz também no verso 6, todos nós, volta a falar desse tema, que andamos desgarrados, cada qual se afastou por seu caminho, mas o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. E olhem as características da obediência, verso 5. 7. Foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro e como ovelha muda perante seus tosquiçadores, tampouco ele abriu sua boca. É o exemplo perfeito da obediência. Um irmão que pode ver quando tosquiam as ovelhas, me contou que naqueles dias estavam tosquiando 50 ovelhas. Tosquiar significa cortar a lã delas.
e se chama trasquilar, quando as deixam praticamente na pele, sem nada de lã. E o caso mais extremo do tosquiamento, ele viu que chegaram todas as ovelhinhas e estavam todas ali caminhando contentes, quando chegou o tosquiador e selecionou uma. Quando a pegou, ela se agitou e se mexeu um pouco. E como que ela se mexeu um pouco assim, mas quando viu que tinha sido selecionada, se submeteu completamente. O tosquiador começou a fazer todo o movimento com uma máquina elétrica. Nesse caso, quem estava tosquiando foi com uma máquina elétrica e começou a tirar a lã e a tirar completamente a lã, como trasquilando, e a ovelha ficou calada. A ovelha ficou em silêncio o tempo todo. Nunca protestou, nunca se queixou, nunca emitiu nenhum balido. Estava em total silêncio. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez diante do Pai Eterno para obedecer ao compromisso e à aliança que ele tinha feito com ele. Que obediência maravilhosa, glória ao nome do Senhor. É um belo retrato de como deve ser a obediência. Glória a Deus. O irmão tinha um trabalho como mensageiro, entregador ou motoboy. E o irmão estava um pouco descontente e queria pedir demissão. Um dia se encontrou com a nossa irmã Maria Luísa. Deus a colocou no caminho, a nossa irmã Maria Luísa. E quando a viu, a nossa irmã lhe perguntou: irmão, como vai no trabalho? E ele disse: irmã, precisamente hoje eu já tinha tomado a decisão de pedir demissão. E a nossa irmã, como é profetisa do Senhor, lhe falou e lhe disse: irmão, não faça isso, sua bênção está lá, nesse emprego. Então ele aí foi provado na sua obediência. Queria fazer uma coisa, mas veio uma profecia e uma palavra diferente. E Deus o provou. Ele então ficou quieto e disse: tudo bem, irmã. Isso impactou muito ele. E de fato, a partir do momento que ele obedeceu, começou a ir melhor. Foram o promovendo na empresa até que se tornou o gerente geral da empresa. Glória ao nome do nosso Deus, por honrar a sua palavra e por praticá-la. A obediência. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a ser obedientes. Agora vamos ver em 1 de Pedro 2, versículo 21. De novo, aquela preocupação contínua e evidente que o nosso Senhor Jesus Cristo mostrou pelas suas ovelhas e pelo rebanho, e por ter esse aprisco, esse lugar seguro para as ovelhas, onde estariam protegidas do mal e onde ele teria misericórdia e não deixaria que nenhuma se perdesse. 1 de Pedro 2, no versículo 21, me chama muito a atenção como o apóstolo Pedro entendeu muito bem tudo o que tem a ver com as ovelhas. E ele fala aos pastores e lhes diz: amem a grei de Deus, amem o rebanho, amem com o coração, cuidem das ovelhas, amem o que é de Deus, porque esse é o Senhor Jesus, esse pastor maravilhoso, esse pastor misericordioso. E esse é o exemplo que ele nos deixou. Diz assim, textualmente, o exemplo do Senhor Jesus, versículo 21. Pois para isso fostes chamados. 1 de Pedro 2, versículo 21. Porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o quê? Exemplo. Esse é o título do ensinamento. Qual é o título do ensinamento? O exemplo do Senhor Jesus Cristo. Já vimos que o seu exemplo é ser um pastor divino e misericordioso, ser um pastor cheio de fé, ser um pastor que mais? Obediente, muito obediente. E aqui vamos ver o que mais nos ensina. Diz,
deixando-nos exemplo a fim de que sigais su aspecto. Nós devemos ser como ele, temos que imitá-lo, temos que ver esse exemplo do Senhor Jesus e segui-lo, e ter essa mentalidade e amar as ovelhas, cuidá-las, protegê-las, de fazer tudo por elas, que é o que ensina a Bíblia, que o Senhor as amou, deu sua vida por elas, que as sustenta, cuida delas. Isso tem que estar em nossos corações. Sermos generosos, misericordiosos, de amar as ovelhas. E diz no versículo 25, porque vós ereis como ovelhas desgarradas, mas agora vós converteste ao vosso pastor e bispo de vossas almas. Esse bispo é o pastor, que é um cargo que Deus concedeu na igreja apostólica. Glória ao nome do Senhor. E então, para imitar ao Senhor Jesus Cristo, nós devemos colocar isso, manter isso no coração. Vem na minha mente agora também aquela passagem lindíssima do livro de Vivências, onde se narra a história da igreja e em que a nossa irmã Maria Luísa nos conta um evento maravilhoso, único, quando ela tinha 8 anos de idade e o Senhor Jesus Cristo se manifestou a ela e disse: ajuda-me a escolher as almas para o reino. Vem, irmãos, o pastor divino, o príncipe dos pastores, se manifestou a nossa irmã Maria Luísa e disse: vem e me ajuda a escolher as almas para o reino. Daí provém a igreja, a glória ao Senhor. Aí vem a bênção de todos. Por isso temos que nos sentir tão orgulhosos, porque é exatamente o que diz a Bíblia, é a mesma essência, o mesmo fundamento. A nossa irmã Maria Luísa, que no seu coração é só misericórdia, só vive em função das pessoas, continua preocupada com as pessoas sempre, com as pessoas que têm problemas, as ajuda, as difíceis, as que têm dificuldades espirituais, as que sofreram feitiçarias, magias, maldições. Ali está a irmã ajudando elas, apoiando-as. Ali está a irmã também ajudando-as no material, atenta a um prato de comida, atenta a qualquer necessidade, ao que for, para que as pessoas sejam felizes e avancem, sempre atenta a todos. Esse é o coração da irmã, o coração do Senhor, o coração que todos devemos ter, nos preocuparmos por nossos irmãos, amá-los, querê-los, ajudá-los, ajudar a todos, estender a mão, não sermos egoístas, viver em função dos irmãos, sermos generosos, que nenhum se perca, que todos continuemos, que todos avancemos, que todos nos apoyemos, que todos tenhamos paciência uns com os outros, misericórdia, que todos sigamos, que todos continuemos neste caminho. E a nossa irmã Maria Luísa, quando o Senhor Jesus Cristo lhe dizia isso, tomava todas as almas e todas as fazia entrar ao céu. Glória ao Senhor, nenhuma deixou fora do céu. Todas as entrou no céu. Isso é ser misericordioso. Isso é o que devemos fazer. Assim era o Senhor Jesus, assim é o Senhor Jesus, assim é como o Senhor nos trouxe a nós hoje, aos que estão vendo a transmissão, assistindo, a todos os que estamos nos templos, que Deus nos ama muito. E nós somos ovelhas de seu prado, privilegiados, imensamente amados pelo nosso Senhor. Quão adorável é o nosso Senhor. Obrigado por nos amar assim. De verdade que sentimos teu amor, Senhor Jesus. Glória a Deus. E vamos ler no Salmo 1, para ver como era o Senhor. Um homem que tinha um conhecimento imenso. Assim temos que ser nós. Temos que nos encher de conhecimento. Cada vez que há um estudo bíblico, é uma festa, uma celebração, porque vamos nos encher de conhecimento. Isso é o que o Senhor quer, que saibamos muita doutrina, para que assim Ele possa nos aperfeiçoar. Porque sem conhecimento o diabo nos engana, pecamos, caímos em erros, cometemos erros por ignorância, perdemos bênção e o diabo nos acusa e vamos perder bênçãos. Precisamos aprender muito
E é isso que vivemos aqui na igreja, aprendemos muita doutrina, glória a Deus. Na igreja se ensina a Bíblia, é uma igreja única onde se ensina a Bíblia. Estas transmissões onde a nossa irmã Maria Luisa nos ensina são um tesouro, porque sempre com a Bíblia, não é outro texto, é só a Bíblia, glória a Deus. É precioso ter a Bíblia e começar a entender esses tesouros. Aqui na igreja já vieram teólogos, vieram muitas pessoas, e quando ouvem as explicações dizem que lindo, isso era um mistério dentro da teologia, catalogavam como um mistério, mas aqui na igreja é tudo familiar, próximo, tudo está ao alcance de todos, o conhecimento está no nosso coração, glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo ensinava de uma maneira linda, desde criança. Era surpreendente a forma como dava respostas, como ele interagia com os mestres. Ele era um grande mestre desde cedo. Conhecia perfeitamente a lei, conhecia os mandamentos. Conhecer a doutrina é saber os mandamentos, o que agrada a Deus, o que não agrada, como é Deus, como Deus age, como podemos agradá-lo, como podemos receber suas bênçãos, como podemos enfrentar o maligno, como é a vida espiritual, de onde vem tudo, como é o plano de Deus. Tudo isso é preciso, tudo isso aprendemos na igreja, e isso tem que ser honrado, e esse é o nosso tesouro, porque tudo isso vai ficando no nosso coração. É aquela doutrina que fica escrita no nosso coração, irmãos, porque na nova aliança as leis já não estão escritas em tábuas de pedra, como os 10 mandamentos, a lei de Moisés. As leis estão escritas agora nos nossos corações, e nós ali as temos e as sentimos, e a nossa consciência nos avisa, sabemos o que é bom, o que é mal. Deus nos faz sentir, Deus nos guia para que não pequemos. Isso é precioso, e só assim virá o poder de Deus, porque não pode haver esse poder se a pessoa não conhece as coisas do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, com esse conhecimento, porque ele meditava dia e noite, diz a Bíblia no verso 2, Salmo 1, mas que na lei do Senhor está seu prazer, e em sua lei medita dia e noite, sempre estava refletindo, sempre estava pensando em Deus, em suas leis. Igual nós, podemos estar no nosso emprego, por exemplo, se nos fazem alguma proposta que pode nos afetar, discernimos e falamos não. Isso pode gerar algum problema com as pessoas. Sempre com o conhecimento. E estamos pensando nas coisas de Deus. E essa é a nossa sabedoria. Glória ao Senhor. Esses mandamentos que conhecemos e que temos em nosso coração. E também diz que o Senhor se afastou dos maus. Porque aqui no versículo 1 diz: feliz é o varão que não anda em conselhos dos ímpios. Hoje já ouvi jovens que, pelo conhecimento que têm, eles discernem que tem pessoas e amizades que não são bons para eles, que estão induzindo ao uso de drogas e depois ao roubo, e quando se tornam viciados, são jovens que, ao contrário, estão servindo as pessoas, trabalhando na fundação, ajudando a muitas pessoas em muitas tarefas materiais, de serviço ao próximo, e também aqui mesmo na igreja, buscando os dons. Eles desde a juventude começam a se realizar e se sentem plenos porque Deus está com eles. Glória ao Senhor. É uma juventude linda, uma juventude abençoada que nos enche de esperança. Pois bem, realmente temos visto esta obra linda de Deus e temos que nos tornar em árvores que dêem muito fruto. Como diz aqui o verso 3, que esse grande árvore é o Senhor Jesus, pelo conhecimento que tinha, diz, será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá muito fruto. Assim devemos ser. Tem uma irmã na igreja, que ao começo, quando estava iniciando a igreja, em visão, viam como pela nariz, pela boca saíam galhos, e ela virava uma grande árvore, e dava fruto. Isso nós todos devemos ser na igreja, glória a Deus. E também, irmãos, para poder ser pessoas que possamos tomar boas decisões, que possamos realmente tomar decisões importantes na vida, vamos ler em Efésios, no capítulo 4, no versículo 3. A uns esposos aconteceu
que Deus lhes disse, não peçam demissão do emprego. Eles iam pedir demissão, mas estavam cometendo um erro, porque lhes estava faltando conhecimento. Como iam ficar sem emprego, se o salário deles não era suficiente? E o Espírito Santo, como o irmão que deu testemunho do testemunho anterior, lhe disse, não peçam demissão. E os irmãos obedeceram, porque eles sabem que se nós obedecemos, tudo vai bem. Se não obedecemos, tudo vai mal. E esse é o conhecimento que está em nossos corações. Eles obedeceram, depois a empresa entrou em falência, em dificuldades financeiras, e como eles, a empresa finalmente, como eles não tinham pedido demissão, a empresa lhe deu uma indenização muito boa. E além disso, lhes disseram, vocês foram funcionários muito fiéis, e lhes deram uma bonificação. Os irmãos depois conseguiram outro emprego e a situação econômica melhorou muito. Glória ao nome do Senhor. Porque nós devemos ter esse conhecimento de ser obediente com o Senhor e não cometer erros. Então, irmãos, há que continuar nos esforçando para sermos perfeitos, porque o Senhor Jesus Cristo foi o homem perfeito. Glória a Deus. O Senhor Jesus foi o homem perfeito e a Bíblia ensina. Vocês lembrarão, em Efésios 4, não dá para ler agora, mas em Efésios 4 diz que devemos alcançar a estatura do Senhor Jesus Cristo. Lembram, irmãos, que era um varão perfeito? Para quem fala que não, que o Senhor Jesus Cristo não era perfeito. Sim, era perfeito sim. Não teve mancha. Ele era o Cordeiro Pascal. Lembrem-se que do Cordeiro Pascal, na Páscoa, não tinha defeito. O Senhor Jesus Cristo era a Páscoa, por isso não teve defeito, não teve erro, não teve pecado nunca. Glória a Deus! E nós, da mesma forma, temos que seguir esses passos, não ter nenhum erro com o conhecimento, fazer tudo bem. Deus vai nos ajudar, glória ao Senhor, porque Deus está preocupado com suas ovelhas. O Senhor também quer nos premiar, dando-nos tudo na vida, tornando-nos perfeitos. Irmãos, a perfeição tem que ser alcançada nesta vida, antes da morte. Temos que estar atentos a isso. Falar assim, Senhor, dá-me tempo, não me leves ainda, dá-me tempo para ser perfeito, para que quando tu me leves, eu já tinha alcançado tudo, a misericórdia, a obediência, os frutos do Espírito. Glória ao Senhor. E para finalizar, irmãos, vamos ler uma passagem que está em Isaías, capítulo 11. Em Isaías 11, a Bíblia ensina, de novo, o Senhor nos mostra um caminho lindo que houve no Senhor Jesus Cristo, e todo tem a ver com as ovelhas, que o Deus eterno deu ao Senhor Jesus Cristo muito poder, para que suas ovelhas fossem felizes. Bendito Senhor. Qualquer problema que as ovelhas tivessem, com o poder que o Senhor Jesus Cristo tinha, se resolvia. Não havia problema que não se resolvesse, porque ele recebeu o Espírito de tudo, de todas as faculdades e capacidades celestiais que podem ser concedidas. Por isso diz no versículo Isaías 11:1, sairá um broto do tronco de Jessé, e Jessé é o pai do rei Davi, mas daí viria o Senhor Jesus, essa vara, ou esse renovo, e um renovo brotará de suas raízes. Daí saiu o Senhor Jesus. E já diz o que tinha o Senhor Jesus. Ele tinha o Espírito de Jeová nele. Diz, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O que tinha? Olhe como fala sempre. O Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e de poder, Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Espírito de todo. Ele tinha uma capacidade maravilhosa. Assim o Senhor Jesus quer que nós o imitemos, sigamos o seu exemplo e tenhamos essa capacidade espiritual. Glória ao Senhor. Para que todas as ovelhas que vierem aqui
qualquer que seja o problema que tenham, se resolva, glória a Deus. Aqui na igreja não há nenhum problema que não se resolva. Aqui todos os problemas têm solução, porque há poder de Deus, aleluia. E o Senhor Jesus Cristo nos deu esse poder. Ele é quem trouxe esse poder e o repartiu à igreja, porque diz a Bíblia que, como dizia João Batista, o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele os batizará com fogo e com o Espírito Santo, glória a Deus. Aqui na igreja temos o Espírito Santo. Aqui na igreja falamos em línguas. Aqui na igreja temos o dom da profecia. Aqui na igreja temos os dons de curar, os dons para fazer milagres, os dons de libertação, os dons de expulsar demônios, os dons de cortar feitiçarias, os dons para ter sonhos, visões, experiências sobrenaturais, o dom de sabedoria, o dom de ciência, o dom de discernimento de espíritos, porque todos esses dons são para as ovelhas do Senhor, para que as ovelhas do Senhor não lhes falte nada, glória a Deus, para que as ovelhas do Senhor se sintam plenas, felizes, seguras, alegres, sendo pastoreadas por um pastor eficaz. Glória ao Senhor. Não é qualquer pastor, é um pastor eficaz, poderoso, glória a Deus. É um pastor que de fato faz as obras, é um pastor que dá resultados na nossa vida. O único requisito é vir à igreja ou entrar em comunhão com as transmissões e depois vir a receber profecia, ouvir os ensinamentos, prestar atenção às pregações, porque o poder de Deus está aqui em meio de nós. E isso é maravilhoso. Não só Deus tem misericórdia de nós, mas também resolve todos os nossos problemas. De que forma? Glória a Deus. Porque é Ele que nos dá o gozo, por isso somos felizes nesta vida. Somos os mais felizes dos homens, glória ao Deus Altíssimo. Somos imensamente felizes, glória a Deus. Porque temos tudo, temos ao Senhor e somos felizes. E estamos seguros, estamos protegidos. Estamos no lugar mais seguro, mais lindo da terra, onde o Senhor nos protege, esse pastor divino, com a sua misericórdia e seu poder, glória a Deus. Há um testemunho muito bonito desse poder, porque o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos que crescem nele, e que se crescem, fariam as mesmas coisas que o Senhor Jesus fez, que foi imensamente poderoso, e ainda fariam coisas maiores. Já os milagres desta época que Deus faz são preciosos. Há uns irmãos que estavam na estação do inverno e houve uma nevada muito forte na cidade onde moram. E o sistema de aquecimento quebrou e os irmãos ficaram muito preocupados, porque as pessoas podem morrer de frio, precisam de aquecimento em casa. Ligaram pedindo que mandassem técnicos para consertar o aquecimento, mas a resposta foi que a cidade estava colapsada. E os irmãos realmente viram a morte muito perto. Mas eles são ovelhas do rebanho do Senhor, glória a Deus. Eles têm o pastor divino, o pastor todo-poderoso, e eles creem no Senhor, por isso verão coisas maiores. E o que fizeram? Pensaram no Senhor e disseram: Senhor, salva-nos. Entregamos a nossa vida ao Senhor. Vamos ficar assistindo estudos bíblicos a noite toda, Senhor. E a nossa vida está em tuas mãos. Ligaram a televisão, colocaram os estudos bíblicos e começou a sair da televisão um mar quente que durou a noite toda e aqueceu a casa deles. E esse é o milagre desta época da modernidade. Bendito o nome do Senhor. Quanto amamos ao nosso Deus. Lindo nosso Senhor. Por tudo o que Ele faz conosco. Porque Ele formou esta igreja, formou este rebanho. E porque Ele teve misericórdia de nós. O seu poder esteve conosco. Nos ensinou
a sua palavra, nos aperfeiçoou e teve misericórdia de cada um de nós. Quanto te amamos, Senhor. Bendito e louvado o nome de nosso Criador. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos orar pelas petições de vocês, por saúde, por libertação. E vamos pedir ao Senhor que faça, como parte da pregação, com a sua demonstração de espírito de poder, uma grande obra em nossos corações. Que vocês vão levantar as mãos, uma ou as duas mãos, podem colocar a mão no coração, e assim o nosso Deus, o nosso pastor divino, que é o poderoso de sempre, e para sempre e por sempre, que está conosco, fará milagres, prodígios e maravilhas, porque Ele está aqui conosco e porque sabemos que Ele vive. Glória ao nome do Senhor. Bendito Pai Celestial, te amamos, te adoramos, te admiramos, te honramos, te bendicemos. Obrigado, Senhor, és lindo, és bom. Obrigado por teres, Senhor, estabelecido este aprisco, este rebanho, e por ter as tuas ovelhas protegidas, abençoadas e resguardadas com teu poder e libertadas. Peço-te que com teu poder, nesse momento, olhes para todos os que levantam as mãos e colocam a mão no coração e que lhes des o que estão pedindo, Senhor, também como reafirmação da doutrina que emana da Bíblia e da tua palavra perfeita e bendita, que alegra o nosso coração e nos enche de certeza, firmeza e alegria. Que o povo de Deus seja abençoado no que está pedindo ao Deus Todo-Poderoso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Recebe o que anseia, receba o que necessita, o que você está pedindo com todo o coração, por mais difícil que seja. Deus faça milagres, Deus tire o maligno da sua vida, Deus ponha limite ao maligno e o repreenda, e Deus faça proezas e sinais em você. Que assim seja, receba a bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo, e abençoa, Senhor, a igreja nas nações, a nossa irmã Maria Luísa, com o melhor de tua bênção. Obrigado, Senhor, te amamos. Nos sentimos orgulhosos de ti e da tua igreja, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Vamos, irmãos, cantar o coro 27. Eu tenho um Cristo vivo, glória a Deus. Um Cristo vivo e de poder. Eu tenho um Cristo vivo e o seu nome é Jesus.
Bendito e louvado o nome do Senhor. Quão grande é o nosso Deus. Irmãos, que felicidade ter compartilhado com vocês. Mando um abraço muito grande. Deus os abençoe, Deus os guarde. Glória ao nome do Senhor.